Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 6 de setembro. Ibovespa apresentou uma alta de 1,8%. Essa alta deixa o Ibov basicamente a 0,5% aí do seu topo histórico, de romper o topo histórico, que pode acontecer já no pregão desta sexta-feira, passando aí o feriado de 7 de setembro. Ibov segue dentro da movimentação aqui para cima, sem nenhuma sinalização para baixo, não confirmou a sinalização negativa do candle do pregão de ontem, já abriu aqui para cima, rompendo essa máxima. Então segue na sua tendência mais esticada aqui para cima do gráfico diário e movimento mais esticado para cima do gráfico semanal. Olhando aqui para os futuros, antes de olhar para os futuros, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, e também aqui se inscrever no canal DV Invest aí no YouTube. Além disso, você pode clicar aqui e ver os procedimentos para que você possa receber as recomendações de compra e venda no mercado de renda variável no decorrer do pregão, receber no seu celular ou desktop. Aí você vai ver os procedimentos para que você possa testar gratuitamente num determinado período. Na sequência, futuros, gráfico de 60 minutos, tivemos aqui a movimentação forte para cima, anulando aquela sinalização que poderia se ter aqui uma movimentação para baixo, ou seja, já abriu de maneira forte aqui para cima, segue dentro de uma tendência de alta, sendo esse fundo aqui o fundo mais relevante da tendência de alta, neste momento dentro de um movimento de correção desse último movimento de subida. Então, se esse movimento de correção permanecer de maneira mais fraca, gerando nova sinalização aqui para cima, fica mais para a ponta compradora aí a partir do próximo pregão de sexta-feira. Para gerar uma operação mais interessante para a ponta vendedora, ficaria mais na situação de gerar algum sinal mais forte aqui para baixo, seguido de topo descendente num gráfico de menor periodicidade. Dólar no pregão de hoje queda um pouco mais acentuada. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, no gráfico de 60 minutos a gente tem aqui a tendência de baixo, abriu gerando a possibilidade de proporcionar um fundo aqui ascendente, mas não, um fundo em cima de um nível de suporte, não ascendente, era um fundo descendente, com a chance de se ter um movimento para cima, mas abortou logo nesse candle aqui, e a partir disso gerou um movimento mais fraco aqui para baixo, depois dessa sinalização de retomada da movimentação para baixo, isso no gráfico de 60 minutos, dentro deste cenário, desse último movimento inteiro aqui, sinalização um pouco mais relevante para cima no gráfico de 60 minutos, reforçaria mais a possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora. Ou seja, para a ponta vendedora, o ideal é que tivesse alguma movimentação ou lateral, ou movimentação aqui para cima mais fraca, para apoiar novamente após um sinal de baixa, a operação de venda em cima do mini dólar, pensando em operações mais rápidas de day trade. PETR4, pregão de hoje, alta expressiva de 4,23%, já abriu ali basicamente rompendo a máxima do pregão anterior, ou seja, descartando completamente a possibilidade de se gerar alguma formação de topo, ou seja, em cima desse gap aqui, onde tem um suporte na faixa ali dos R$ 14,17. Então é a região de suporte mais próxima que eu vejo para Petro, 14,19 a 14,17. E depois disso, R$ 14,00 o número redondo seria o suporte mais próximo para Petro. Fechou acima dos R$ 15,00, olhando para o gráfico semanal, estilingando aqui para cima, o ponto mais relevante agora de resistência acima dos R$ 15,00 ficaria um pouco ali na faixa dos 15,18 e depois disso na faixa dos R$ 15,87, que na realidade a região dos 15,80 até os R$ 16,00 é o patamar mais pesado em termos de resistência para Petro, nesse movimento que pode chegar esticado para cima nesse patamar justamente de resistência, ou seja, favorecendo algum tipo de correção desse atual movimento mais forte para cima. Na Vale 3, pregão de hoje, um pregão de indefinição, mas com alta de 0,56%, ativo está com o movimento mais esticado para cima, mas não confirmou a sinalização de baixa do pregão anterior, ou seja, não perdeu essa mínima do pregão no pregão de ontem, no pregão de terça-feira. Então, a perda da mínima de hoje seria uma primeira sinalização para se ter algo aqui para baixo. Se a gente olhar para o G60, a gente tem aqui um primeiro sinal de ter um topo abaixo do topo anterior no G60. Então, é uma primeira sinalização negativa. No entanto, se o ativo abre aqui para baixo e rompe novamente essa máxima aqui, reverte para cima, já traz uma sinalização de se romper a máxima do pregão de hoje, 36,09, e seguir um movimento aqui de subida da Vale 5. Lembrando que a resistência mais alta, que o ponto mais alto nesse momento para Vale, fica aqui, está girando em torno dos 36,26. Ela já chegou a oscilar acima desse patamar, mas é uma resistência válida até o fechamento dessa semana, R$ 36,26. BRKM5 no pregão de hoje apresentou aqui uma sinalização positiva
pelo gráfico 60 minutos, abriu com um bom candle de alta. Eu recomendei uma entrada nesse ativo na superação da máxima deste pregão, deste candle, com stop para baixo dessa mínima, botando aqui uma relação risco-ganho de 1 para 1 aqui em cima, nos R$ 40,40, o ponto de saída dessa posição. Ela fechou ainda com alta de 3,58% nesse pregão. Então essa operação trouxe aqui um ganho, colocando aqui na operação da BRKM5, um ganho de 1,53%. E um crescimento de 0,34% no capital total. O ativo conseguiu, pelo gráfico semanal, para quem está posicionado aí no Position Trade, uma operação que a gente já tinha comentado na videoanálise, quem está dentro de uma posição mais longa no papel, gerou uma sinalização de pivô de alta pelo gráfico semanal. É um ativo que retoma aqui sua tendência de alta no gráfico diário, e correções pelo gráfico diário tende a trazer nova oportunidade na ponta compradora de swing trade em cima desse papel. Nato 3, recomendei também uma operação pelo gráfico 60 minutos no pregão de hoje. Ela abriu muito bem, esse aqui é o gráfico 60 minutos aqui na esquerda. Abriu muito bem, gerando um pivô de alta no gráfico 60 minutos. Observe aqui, faz um movimento fraco aqui para baixo, gera um movimento forte para cima. Se rompesse essa máxima, seria a compra, justamente foi a recomendação, com stop para baixo da mínima deste candle. Essa compra então foi executada e o stop foi acionado quando perdeu essa região dos R$ 29,63. Então essa operação trouxe uma perda de 1,37% e no capital total uma redução de 0,25%. Seguimos dentro de uma posição comprada na SER3, que conseguiu fechar aqui na máxima do dia, com alta de 3,33%. Lembrando, nossa entrada aqui na faixa dos R$ 29,55. O ativo rompeu forte aqui para cima e está se aproximando do objetivo. O objetivo dessa operação R$ 31,25, dependendo da abertura do próximo pregão, podendo prolongar um pouco mais esse objetivo, mas já seria um ponto interessante de realização de lucro nesse papel na faixa aí dos R$ 31,25. Lembrando, se quiser postergar mais o objetivo, ou seja, prolongar mais o objetivo, uma das possibilidades é ficar trabalhando ali com stop de proteção de lucro abaixo da última mínima ascendente no gráfico 60 minutos. Então, a partir do próximo pregão, já não seria mais interessante se esse papel, por algum motivo, fizer algo nesse sentido aqui, não sair mais perdendo dessa operação aí na ponta compradora. VIVT4, ativo que está dentro de uma tendência de alta, mas agora apresentando um processo mais de correção. E essa correção, nesse momento, é uma correção um pouco mais no tempo, uma correção mais lateral. Então, uma movimentação do preço mais lateral, chamada correção no tempo, e dentro desse movimento, dependendo do que ela apresentar aí nos próximos pregões, não necessariamente já sexta-feira, pode apresentar a oportunidade de buscar uma compra ainda a favor dessa atual tendência de alta do gráfico diário e que também está de acordo com a tendência de alta no gráfico semanal. BTOW3 ativo que gerou uma pancada aqui para cima e vai gerando um padrão chamado aí de basicamente uma bandeira. Então, o rompimento aqui dessa região pode trazer uma nova oportunidade de compra desse ativo, não necessariamente para buscar um objetivo projetando todo esse mastro aqui, vamos dizer assim, desse padrão gráfico aqui para cima, mas buscando aqui uma primeira entrada seria basicamente no rompimento aqui dos R$ 19,44 ou, sendo mais cauteloso, acima dos R$ 19,69. É um ativo que eu vou ficar atento para uma possível oportunidade de entrada a partir do pregão dessa sexta-feira. Enfim, vai ficar no meu radar esse ativo. Depois de BTOW3, TAE11, Taesa, ativo que gerou aqui no gráfico diário um candle muito forte, rompeu essa região de topo anterior, mas não conseguiu se manter fechando acima desse patamar. Observe, só fez um fechamento acima e logo na sequência não conseguiu nos próximos pregões fechar para cima desse patamar. Mas ainda assim seria um ativo que pode começar a trabalhar ali num novo movimento de alta no gráfico semanal e, consequentemente, trazer uma oportunidade de entrada aqui no gráfico diário se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, localizado em R$ 23,18, a partir do pregão aí de sexta-feira. Então, é um ativo também que eu vou monitorar para passar, se possível, passar a recomendação de entrada com os pontos aí de entrada de stop, objetivo para a TAE11. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão. Excelente feriado a todos.